Bom, hoje nós vamos falar sobre rendimento de uma máquina térmica. Como funcionam as máquinas térmicas? As máquinas térmicas operam em ciclos, isto é, a substância de trabalho usada para movê-las passa diversas vezes pelo mesmo estado de pressão, volume e temperatura. Além disso, toda máquina térmica tem um reservatório térmico, quente e um frio, para onde uma parte da energia térmica é dissipada. Por menor que seja a quantidade de energia dissipada durante o funcionamento desse tipo de equipamento, seu rendimento nunca será igual a 100%. Não adianta. Uma máquina térmica ela não vai render os 100%, uma vez que essa situação violaria a terceira lei da termodinâmica. Então vamos ver o que é isso. Então aqui você tem uma máquina térmica. Você tem a fonte fria e a fonte quente. Então, aqui, ó, a fonte quente vai ceder calor para a fonte fria. E aqui dentro vai existir o quê? Vai ter que existir um trabalho para que isso aconteça. Então, olha só, a máquina térmica com maior rendimento possível é a máquina de Carnot, que é um artefato teórico, ou seja, não existe na vida real. Termodinâmica conseguiu provar que nenhuma máquina térmica real operando em determinado intervalo de temperatura é capaz de apresentar um rendimento superior ao obtido pela máquina de Carnot. Então, que fica bem claro, na vida real não existe 100% de aproveitamento. Vamos para o próximo frame. Que você tem uma fonte quente, uma fonte fria. Fonte quente cede calor para a fonte fria. O que se obtém do funcionamento de uma máquina térmica é o que chamamos de trabalho mecânico, por meio da movimentação de pistões. As máquinas térmicas conseguem aproveitar uma pequena fração da energia térmica em seu interior, transformando-a em movimento. O trabalho realizado por uma máquina térmica também pode ser obtida subtraindo-se o calor absorvido pela máquina com o calor que é dissipado durante o funcionamento, ou seja, trabalho é a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. E aplicando isso aqui, ó, o rendimento da máquina de Carnot só depende das temperaturas da fonte quente e fria, em Kelvin. Como sempre eu digo para vocês, quando se está em Celsius tem que transformar para Kelvin. Então aqui, ó, o rendimento já é diferente disso aqui, ó. Esse símbolo é trabalho, a unidade é joules. O rendimento sempre é dado em porcentagem. Então, no caso, quando você tem duas temperaturas, lógico, da fonte fria e da fonte quente. Então, vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Aplicação. Então, você tem assim, ó. Se uma máquina térmica que trabalha entre 27 graus Celsius a 327 graus Celsius, determine seu rendimento. Primeiro de tudo, vou transformar tudo em Kelvin. Como é que se faz isso? Só lembrando, soma o valor da Celsius a 273. Transformei as duas temperaturas. Apliquei na fórmula. Rendimento é igual a 1 menos T2 e T1. Quem é T2? Fonte fria. Quem é T1? É a fonte quente. Olha a fórmula, tá? Aqui, ó, 300 dividido por 600 vai dar meio.
1 menos meio resulta meio. Se você multiplica isso por 100, você vai ter apenas um rendimento de 50%. Então, quando você trabalha com duas temperaturas, você as transforma em Kelvin e joga na fórmula, para você saber qual foi o rendimento daquela máquina. Outro exemplo. Agora nós vamos usar aquela outra fórmula. Para uma máquina térmica real, o rendimento é calculado de forma diferente. Ele depende diretamente da quantidade de calor que a máquina absorve de sua fonte quente e da quantidade de calor que a máquina dissipa para a fonte fria. Então, quando você trabalha com quantidades de calor, você já usa uma outra fórmula para rendimento, ou seja, 1 menos a quantidade de calor fria está para a quantidade de calor da fonte quente. Então, como é que aplicamos isso aqui, ó? Uma máquina térmica, ela absorve 600 calorias de energia térmica proveniente de uma fonte de calor e dissipa 150 joules para um sorvedouro frio. O rendimento desta máquina é, nós temos aqui então, fonte fria, 150. E foi absorvida 600. 150 dividido por 600. Eu tirei o MMC aqui, ó. Eu não efetuei a divisão, eu tirei o MMC. Poderia efetuar a divisão também, não teria problema nenhum. Mas eu tirei um MMC. 600 dividido por 1 dá 600, 600 vezes 1, 600. 600 dividido por 600 dá 1, 1 vezes 150 dá 150. Então, na hora que você diminui e divide, você vai ter o resultado de 0,75, que na realidade é 75% de rendimento. E uma mensagem para vocês: nunca desista, pois a vida dá oportunidades para aqueles que persistem. E até um próximo vídeo. Bye, bye, turma.